Fala pessoal, Rodrigo Queiroz aqui. Então vamos dar início a uma nova série que a gente está inaugurando aqui na Academia do Sol. Eu queria passar algumas coisas antes de você entender um pouquinho o que a gente vai tratar aqui nessas aulas, tá? Eu queria que você entendesse um pouquinho da dinâmica da aula, como que vai funcionar. Então alguns recadinhos básicos, tá? Então vamos lá. Essa aula aqui é uma aula que a gente vai estar passando completa, tá? Então vai ser toda quarta-feira, às 3 horas da tarde. Se mudar o horário, eu vou falar, mas a princípio vai ser quarta-feira, 3 horas da tarde, toda semana. Então a gente vai explicar tudo o que a gente sabe aqui sobre energia solar. Eu não vou fingir que estou ensinando uma coisa que vai te interessar e você vai fingir que aprendeu. Não, vão ser aulas densas com conteúdo sobre energia solar para você que quer entrar no mercado solar ou para você que quer entender sobre energia solar como um todo, tá? Então vai ter aulas de diferentes conteúdos, tá? Com diferentes pessoas. Então, quando for a parte mais técnica, talvez vai ter o Gabriel, que é nosso engenheiro aqui na Academia do Sol. Então vão ter outros professores que vão saber falar mais sobre o assunto. Então vão ser aulas realmente com bastante conteúdo. A única coisa que eu te peço, eu não vou estar cobrando nada por essas aulas, tá? A gente vai estar passando todo esse conteúdo gratuitamente, tá? A única coisa que eu peço é para você deixar seu like, deixa seu comentário isso aqui se você tiver alguma sugestão ou até alguma dúvida que eu vou estar respondendo. E também, se você gostou, compartilhe com seu amigo que pode estar gostando de energia solar, quer entrar para o setor de energia solar, que essa tecnologia está crescendo bastante aqui no Brasil. Então, esses são os recadinhos básicos, tá? E o último recado, na verdade, que eu tenho para dar é que a gente vai estar disponibilizando alguns materiais ao longo dessas aulas, tá? Então eu peço para você que não é inscrito na Academia do Sol, é só clicar no link aqui abaixo, é gratuito, tá? Você só vai reservar a sua vaga na aula e vai receber alguns conteúdos bônus, tá? Então algumas planilhas, alguns infográficos, então materiais complementares a gente vai estar mandando por e-mail para você. Então se inscreve aqui se você não é inscrito, é só clicar no link aqui embaixo que você vai ter acesso à comunidade, né, da Academia do Sol. E, de novo, são aulas gratuitas que a gente quer passar o máximo de conhecimento que a gente tem para você começar no setor de energia solar ou você que quer aprender a tecnologia, tá? Então, antes de começar na primeira aula, que é sobre o mercado de energia solar no Brasil e no mundo, e um panorama geral sobre a energia solar, tá? Eu vou estar falando um pouquinho sobre a Academia do Sol, para você entender um pouco como que a gente vem ensinando as pessoas e como que a gente vem melhorando esse mercado que tem crescido muito. E como que eu posso te ajudar, tá? Então é o seguinte, a Academia do Sol é um braço, tá, da Get Power Energia, que é uma empresa de energia solar consolidada já no Brasil. Então a gente tem mais de 100 instalações pelo Brasil inteiro. A gente tem 310 maiores projetos aqui do estado do Espírito Santo. Então é uma empresa que não só ensina como fazer, mas ela também faz, tá? Então a Get Power a gente executa todo dia projetos de energia solar, tá? Em todo o estado, em todo o Brasil. Então a gente tem conhecimento suficiente para passar isso para você e ensinar você a entrar nesse mercado solar, tá? E se você não quiser entrar no mercado e trabalhar com isso, tá aqui uma boa fonte de informação para você começar no setor de energia solar, tá? Hoje eu sou responsável pela parte de marketing e comercial da Get Power, tá? Hoje eu estou um pouco mais afastado, mas eu tenho bastante conhecimento em vendas, eu vou conseguir te ensinar também bastante coisa sobre vendas. Temos o Gabriel, que é nosso engenheiro-chefe, tá? De energia solar, então ele vai estar passando conteúdos muito mais técnicos para você. Até a próxima aula vai ser ele que vai estar ministrando, então fiquem ligados, tá bom, pessoal? A gente é uma empresa que faz o que fala, tá? Não é o que fala, não é o que só fala, tá bom? Então vamos, sem mais delongas, vamos dar início à primeira aula de energia solar, tá? Então é o seguinte, a primeira aula eu resolvi passar pelo mercado de energia solar. Vou falar um pouquinho também sobre os equipamentos, tá? Quais são os equipamentos e vou passar quais são as perspectivas de energia solar no Brasil e como você pode entrar nesse setor que cresce mais de 300% ao ano, tá? Então, estamos aqui no primeiro slide, né? Então, é o seguinte, nós temos já instalados hoje no mundo mais de 1 bilhão 219 milhões
696 módulos fotovoltaicos. Então é bastante coisa. Então isso aí é tudo que está conectado à rede e tem também aqueles sistemas independentes. Então esse aqui é só o que está conectado à rede das concessionárias de energia ao redor do mundo, tá? Então você pode ver que é muita placa. Isso em potência nominal representa 402,5 gigawatts de potência, tá? Então só para você ter uma noção de quão grande é isso, uma casa convencional ela precisa mais ou menos de 3,3 kWp, tá? Se você juntar 1000 kWp, dá 1 mega. E se você juntar 1000 megas, dá 1 giga. E a gente tem aqui 402,5 gigas já instalados no Brasil, no mundo, desculpa. Então é muita coisa. A energia solar está sendo exponencial o crescimento dela. Isso vem refletindo em alguns números que eu vou mostrar para vocês, tá? Então aqui no segundo slide nós temos o ranking de potência mundial, tá? Então quem está liderando hoje é a China, tá? Então ela está investindo muito na energia solar, não só na produção para comercialização dos painéis, tá? Mas também na instalação para ela mesma. Então ela tem quase um terço, da produção da potência mundial instalada no mundo, tá? E os Estados Unidos vem seguindo logo atrás, mas quase com apenas um terço também do que a China tem, então tem 51 gigawatts de potência. Temos o Japão, que mesmo por ser uma ilha muito pequena, um país muito pequeno, ela é o terceiro país que mais tem energia solar no mundo, tá? Então palmas para o Japão, que tem realmente um território muito restrito e tem 49 gigawatts de potência instalada solar, tá? E logo depois vemos a Alemanha, que foi um dos grandes difusores da energia solar no mundo, tá? Ela foi uma das pioneiras aí em potência instalada. Hoje representa o quarto colocado na lista. Depois vemos a Itália, a Índia. Um ponto para a Índia é que ela está crescendo muito, igual a China, tá? Então é bem recente essa instalação de energia solar que está acontecendo lá na Índia. Então, no próximo gráfico, provavelmente, ela já vai estar ali entre o quarto, já pegando a posição da Itália, tá? Temos depois o Reino Unido, com 12,7 gigawatts, a França, a Austrália e a Espanha. Um grande ponto para destacar aqui que é o seguinte: a Austrália ela tem uma similaridade muito grande com o Brasil na questão de tarifa de energia e questão de radiação solar. E eles estão na nona posição hoje com 7,2 gigawatts de potência instalada. O Brasil hoje, juntando toda a energia solar centralizada e a distribuída, que eu vou explicar um pouco mais à frente, a gente está mais ou menos com 2 gigawatts. Então a gente tem muito caminho pela frente ainda com nossos países que poderiam se equiparar, né, como a Austrália. E um outro ponto importante que é o seguinte: nenhum desses países aqui, tirando a Austrália, tem uma irradiação maior do que o do Brasil. E o Brasil não entrou nessa lista. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem muito sistema para instalar ainda e muita coisa ainda para acontecer, tá? A gente está apenas no começo da energia solar no Brasil. A gente tem um embrião ainda de energia solar. A energia solar no Brasil começou ali em 2012. Eu vou passar isso aí um pouco mais para frente. E só para você ter noção, a Bloomberg, que é uma grande fonte de dados, tá? Não só de energia, mas também de economia, é uma fonte muito, muito confiável, fala que em 2050 terá 42% da energia sendo produzida pela fonte solar. Então a gente tem muita coisa ainda para instalar. Isso aqui é só o começo, tá? Vamos passar aqui para o segundo slide, o terceiro slide, desculpa, que é o mercado de trabalho de energia solar. Então, a energia solar é o que mais gera emprego dentre as fontes de energia, tá? Então, para cada megawatt instalados, estima-se ser criados 25 a 30 empregos diretamente, tá? Então, o que acontece? Não só na parte de instalação, que o pessoal está mais acostumado, que são os técnicos que estão lá em cima do telhado instalando as placas, mas também são criadas vagas como engenheiros projetistas de sistemas, tá? Então a gente tem vendedor solar, a gente tem também toda a parte da cadeia produtiva na parte de fabricação, temos a parte de distribuição, tá? Então empresas distribuidoras, toda a parte de logística. Então
tem muita coisa aí por trás que é criado, então cada megawatt é criado quase 30 empregos, então é a fonte que mais gera emprego no mundo. E isso aí é uma oportunidade para quem está querendo entrar no mercado, para quem acabou de se formar ou está procurando um mercado a se seguir, a fonte solar é uma ótima oportunidade para você, tá? Agora eu vou passar para o próximo slide e antes disso, deixa aqui embaixo qual é a fonte que você acha que mais tem hoje no Brasil. Eu vou deixar aqui, vocês responderam rapidinho. Então vamos lá? Então no quarto slide eu mostro a energia no Brasil, a matriz energética brasileira. E quem falou a hídrica acertou. Então a gente tem 60,7% da energia brasileira sendo produzido pelas hidrelétricas, tá? Então é uma fonte considerável, porém ela tem alguns impactos, né, ambientais, como as áreas de alagamento. Elas também têm uma sazonalidade das chuvas, tá, dos reservatórios. Então não é uma fonte tão confiável assim como todo mundo pensa. Mas é sim uma fonte muito boa, tá? É melhor do que carvão, nuclear e tudo mais. Porém ela tem uma sazonalidade. Então quer dizer que se acontecer qualquer coisa com a parte hídrica do Brasil, em questão de chuva, em questão de rios, a matriz energética brasileira vai ser afetada por isso, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Então por isso que diversificar as fontes é uma boa opção. Então eu mostrei aqui que apenas 0,8% da energia do Brasil é produzido pela fonte solar. Então a gente tem muita coisa ainda para fazer, para instalar. E por que só 0,8%? Porque a energia solar no Brasil começou definitivamente em 2012. Então é um processo de estudo da população, entender que é uma fonte boa para começar a ser adquirida, né? E hoje realmente já você vê o boom da energia solar, que muita gente está começando a adquirir seus sistemas e essa porcentagem vai sim aumentar, tá? E as outras fontes representam 38,5% aí da matriz energética brasileira. Vou passar para o próximo slide aqui. E por que eu acho, não só eu, mas como a maioria das fontes que a gente procura sobre energia, acha que a energia solar vai ser a maior fonte da matriz energética, não só brasileira, mas mundial. Da brasileira, eu tenho 3 motivos principais, que é o seguinte: a irradiação, o preço da energia que é muito caro e a regulamentação. Então eu vou bater ponto por ponto, que é o seguinte: a irradiação no Brasil, como eu falei, ela é a segunda melhor no mundo. Então, até uma frase que dessas fontes citam é o seguinte: o local com a menor irradiação no Brasil é o maior na Alemanha. Então o que isso quer dizer? Que o ponto com menos irradiação no Brasil é o melhor lá na Alemanha. E vocês lembram qual era a posição da Alemanha no ranking? Era o quarto colocado. Então assim, a gente tem muita coisa ainda pela frente e a gente é um país muito propício para gerar energia através do sol, tá? O segundo motivo é o preço da energia. Então, como qualquer outra coisa no Brasil, a gente paga muito caro pela energia, tá? Então, quando você começa a gerar sua própria energia, quer dizer que você economiza muito dinheiro. Então, acaba que fica muito vantajoso você adquirir seu sistema para abater na sua conta de luz. Então, a adesão fica muito mais fácil. E o economics que a gente fala, né? Então, a economia faz muito mais sentido. Faz muito mais sentido você instalar um sistema onde tem muito sol e o preço da energia é caro, do que um local como a Alemanha, que não tem tanto sol assim, a potência do sol não é tão forte e o preço da energia lá não é tão caro. Então, o economics do Brasil faz muito sentido a gente ter energia solar, tá? Então, e o terceiro ponto é o seguinte: a regulamentação. Então, diferente do que muitos pensam, o Brasil tem uma regulamentação muito boa sobre energia solar, tá? Não só energia solar, mas geração distribuída. Isso, quem sabe muito é o Vitor Peixoto, e ele vai dar uma aula para vocês exatamente sobre geração distribuída. E é o seguinte, a regulamentação, a gente tem 2 regulamentações hoje, vou passar um pouquinho aqui para vocês, mas é a ANEEL que controla isso. Então hoje a gente já possibilita alguns tipos de geração de energia. Então você pode gerar energia na sua casa
ia bater na sua outra casa de praia, por exemplo. Você pode ter condomínios que várias pessoas participam desse condomínio de energia solar, tá? Então a gente tem uma regulamentação muito boa sim, tá? E esse é um ponto positivo que eu tenho que dar para a ANEEL e para todos os órgãos que ajudaram a construir essa regulamentação, tá bom? Então vamos para o próximo slide, que é a evolução dos sistemas instalados no Brasil. Então eu quero que você veja que é muito recente a energia solar no Brasil, tá? Então vamos lá. No ano de 2013, nós temos apenas 53 sistemas instalados. Então dá quase para contar nos dedos. Então é o seguinte, em 2015, logo depois que aconteceu toda essa parte de regulamentação e realmente as pessoas começaram a entender que fazia sentido ter energia solar no Brasil e as regulamentações eram boas, a gente começou a ter uma adesão maior. Então em 2015 a gente tinha 1.790 sistemas instalados. Não é muita coisa, mas você começa a ver o salto que existe entre o ano de 2013 e 2015, tá? Em 2017, você já pode ver que saltou drasticamente, né? Então, foi de 1.790 sistemas instalados para 22.500 quase de sistemas instalados no fim de 2017. E hoje, se você entrar no site da ANEEL, que tem todos os sistemas instalados, hoje, exatamente no dia 13, a gente tem 98.911 sistemas de energia solar instalados de energia solar, fora o que a gente tem de sistemas off-grid, tá? Então é muita coisa, esse crescimento tem sido muito grande e vai ser muito grande mesmo. Eu vou mostrar algumas projeções que a ANEEL, a própria ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica Brasileira, fez falando sobre o número de sistemas instalados aqui no Brasil, tá? Então vamos lá. Aqui é a projeção dos sistemas. Então você pode ver que em 2019 a ANEEL falou que ia fechar com 104 mil sistemas instalados. A gente não está nem no final do ano ainda, a gente está em agosto e já temos quase 98 mil. Já temos 98 mil sistemas instalados. Quase a meta que a ANEEL projetou para o ano de 2019. Ou seja, a gente vai passar com certeza esse número de sistemas instalados, tá? Se você acha que a gente vai passar, dê seu joinha aqui, que realmente eu acredito que a gente vai passar esse número com certeza, tá? Então, a ANEEL falou que é o seguinte, pessoal. Em 2024, a projeção esperada de sistemas instalados é de 886 mil sistemas. Cara, é muita coisa. A gente vai partir de 104 mil, né, projetado em 2019, para 886 mil. Então é um crescimento vertiginoso e exponencial, tá? Isso para 2024. Então, lembra que eu falei que a energia solar é a que mais gera emprego? Então é por isso. Imagina quantas pessoas vão criar novos empregos, vão ter empregos e vão construir novas empresas para instalar esse tanto de sistemas de energia solar. E quem estiver preparado, quem conhecer sobre a tecnologia, vai sair na frente por isso, tá? E por isso que a gente está dando essas aulas gratuitas e com conteúdo tão denso para você aprender sobre energia solar, tá bom, pessoal? Então, essa aqui é a projeção da ANEEL. Caso queira procurar mais projeções, é só jogar no Google que você vai achar, tá? Então, é o futuro. Então, uma outra projeção da Bloomberg, que é esse órgão, desculpa, essa empresa que faz estudos não só na área de energia, mas na área de economia também, muito relevantes, falou que em 2050 o Brasil vai ter 39% da fonte de energia vindo da solar, tá? Mais 2% da solar centralizada, que são aquelas grandes usinas que o governo compra para abastecer toda a população também, tá? Então, 41% aí vai ser de energia solar, tá? Então, você lembra que a gente está em 0,8%? Em 2050 a gente vai ter 41%. Então é um crescimento de 40,2% da matriz energética brasileira só da fonte solar, tá? Então é muita coisa mesmo que a gente está falando. Eu vou passar aqui um pouquinho sobre a energia solar em cada estado, tá? Então esse aqui também é um ranking da ANEEL, tá? Você pode acessar esse ranking no e-mail que eu te mandei. Então se você não se inscreveu,
se inscreva aqui embaixo, tá? No link, que eu vou te mandar onde que você consegue achar essas informações tão relevantes, tá? Então a gente tem aqui que Minas Gerais tem 20.900 sistemas instalados já, tá? Então ela representa 209 megawatts instalados, tá? Então ela está realmente disparada na frente de todos os outros municípios. Isso se deve a alguns fatores, tá? Você pode procurar aqui qual é o seu estado, deixa aqui na descrição qual é o seu estado, em qual ranking você tá. A gente está no Espírito Santo, então eu estou no ranking. O Espírito Santo está no 14ª posição, tá? Então coloca aqui embaixo qual é a posição que você tá no ranking e vamos ajudar isso aqui a crescer, tá? E é isso que a gente está tentando fazer. Cada vez mais, cada estado instalar mais energia solar. Mas por que Minas Gerais está liderando o ranking de energia solar, tá? Então a gente tem algumas coisas. A principal motivo é a tarifa de energia alta, tá? Lá em Minas Gerais a tarifa de energia realmente tem um valor pesado e isso influencia muito quando você vai fazer a parte de rentabilidade do sistema. Acaba que Minas Gerais fica com uma rentabilidade muito boa por ter uma energia muito cara. O segundo ponto é uma boa irradiação, mas também outros lugares do país têm uma boa irradiação como as de Minas Gerais, tá? O terceiro ponto que eu acho também que seja um dos mais influentes é a isenção dos impostos. A gente tem isenção total de todos os impostos. Então, se eu gerei 1 kW, eu abato 1 kW na minha conta de energia, tá? O quarto ponto que é acesso a financiamentos mais competitivos. Por que eu botei mais competitivos? Todo o Brasil tem acesso a bons financiamentos. Mas em Minas Gerais, como está tendo muita procura, os bancos estão fazendo, entre aspas, promoções de financiamentos, tá? Então eles estão oferecendo financiamentos a uma taxa um pouco melhor do que outros estados. Mas não quer dizer que nos outros estados não tenham financiamentos bons igual ao de Minas Gerais, tá? Aqui do ponto é a compensação de energia pode ser dada em quase todo o estado. Então o que acontece? Se eu tenho uma casa no sul de Minas Gerais, eu consigo abater lá no norte, porque a CEMIG ela abrange quase todo o estado de Minas Gerais. Então possibilita que ou eu tenho um consumo remoto, né, com o meu próprio sistema, eu participo de fazendas. Então uma fazenda consegue atender quase todo o estado de Minas Gerais. Então acaba que faz sentido ter várias usinas que são as fazendas solares compartilhadas, tá? Por isso que é o último ponto. Então lá em Minas Gerais a gente tem fazendas grandes de energia solar, de quase 5 mega instalados, tá? Cada usina. Então acaba que impacta bastante. E um dado interessante que eu posso te mostrar para vocês, porque isso, que a gente tem 20.900 sistemas instalados em Minas Gerais e tenho mais de 32 mil unidades recebendo o crédito. Então o que quer dizer? Que um sistema abastece mais de uma unidade. Então exatamente são essas fazendas solares que fazem com que tenham mais unidades consumidoras recebendo a economia do sistema, tá? Então isso aqui é um ranking. Então vamos aqui para os tipos de geração distribuída. Então para quem não sabe, são alguns tipos, são 4 tipos que a gente tem de geração distribuída, tá? Então a gente tem a geração compartilhada, o alto consumo remoto, o condomínio e a geração junta carga. O Vitor vai falar um pouquinho mais para frente, nas próximas aulas, sobre a geração distribuída, que a gente quer realmente aprofundar bastante nesse tema, mas eu vou falar um pouquinho aqui o que cada uma faz. Então, a geração compartilhada é a geração onde participam mais de um CPF ou CNPJ na mesma fazenda ou na mesma usina. Então, eu, Rodrigo Queiroz, participo dessa fazenda e o João da Silva também participa da mesma fazenda. Então, são CPF ou CNPJs diferentes que participam da mesma fazenda solar. O alto consumo remoto, que seria o quê? Eu tenho uma fazenda uma usina, no meu nome, e eu abato uma outra conta também no meu nome. Então, a diferença da compartilhada para alto consumo remoto é que apenas um CPF participa da fazenda solar, da usina fotovoltaica, tá? Temos a terceira geração, tipo de geração, né, que é a geração
de condomínio, que é a menos utilizada, que nada mais é que eu tenho um condomínio mesmo, de prédio, seja de casas, e eu consigo enquadrar ele nesse tipo de geração. É quase uma geração compartilhada, só que na forma de condomínio, então é um pouquinho diferente, tá? Mas não muda muita coisa. E a geração junta carga, que é a mais comum, que é o quê? Eu tenho uma casa, eu instalo a placa solar em cima dela, o sistema de energia solar em cima dela, ou na mesma propriedade ali que eu tenho, tá? Então essa aí é a mais usual. Então, do número de sistemas, nós temos 84 mil junta carga, nós temos apenas 30 condomínios solar, tá? Então são condomínio de prédio ou casa que possui energia solar. Nós temos o alto consumo remoto, que também é bem significativo, que representa 14 mil, mais ou menos, sistemas instalados. E geração compartilhada, que são essas fazendas solares, que representa 295 sistemas instalados, tá? Desculpa, vou dar prosseguimento aqui. Então, mas quem é que regula toda essa brincadeira, toda essa parte de energia, né? Então, é a ANEEL, como eu falei anteriormente, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, tá? Que sobre as resoluções 482 e a 687 regulam a energia solar, tá? A geração distribuída. Então, essas duas normas que uma empresa de energia solar tem que estar bem familiarizado, tá? Então, vamos lá. E também não quero que vocês confundam a ANEEL com a AB Solar e com a ABGD, tá? A AB Solar e a ABGD são instituições sem fins lucrativos de natureza jurídica que congregam empresas, né? Então, todas essas empresas de energia solar podem estar participando dessa instituição e elas promovem o uso de energia solar no Brasil. Então, elas estão não só sentando junto com a ANEEL para tentar melhorar a energia solar, as regras e tudo mais, com o órgão regulatório, que seria a ANEEL, mas também com empresas da região para aderirem à energia solar, tá? Então são empresas muito importantes para quem está no ramo de energia solar, está participando, tá? Porque além dela transmitir um conhecimento muito grande sobre energia solar, ela ajuda a fazer novos negócios e ajuda a regulamentar da melhor maneira energia solar, tá? Ela não vai falar nenhuma regra do que pode ou não fazer na energia solar. Quem vai falar isso é a ANEEL. O que ela faz é auxiliar a ANEEL, dar pitacos, né, como a gente diz, auxílios, para fazer a melhor regulamentação e a melhor resolução sobre geração distribuída aqui no Brasil, tá bom? Então, eu vou passar aqui um pouquinho sobre os equipamentos fotovoltaicos, tá? Então, temos aqui os modos. Então, diferentemente do que muitas pessoas pensam, a gente precisa de luz para gerar energia, não é calor, tá? Calor é até um inimigo na hora de gerar energia. Na próxima aula, o Gabriel vai falar um pouco sobre isso, tá? Quais são os fatores, o que influenciam na geração de energia. Então, eu vou passar mais a parte dos equipamentos, tá? Quem vai passar a parte técnica, como eu disse, é nosso engenheiro eletricista Gabriel, tá? Então, vamos lá para falar um pouquinho mais que elas também possuem diferentes potências. Então, nós temos placas eu botei aqui 270, mas a gente tem placa desde 50 watts até 405 watts. Mas, comercialmente, para uma casa residencial, é de 270 watts até 405 watts, tá? Quer dizer que mais potência é melhor? Nem sempre. Às vezes o custo-benefício de uma placa solar de potência elevada não se compensa, tá? Então, a gente vai fazer uma aula apenas sobre escolhendo o melhor módulo fotovoltaico e escolhendo os equipamentos, então não perca, tá? E a gente também tem diferentes modelos. Então a gente tem modelos policristalino, modelos monocristalino, OPV, que seriam películas, né, orgânicas, que até uma empresa que é muito conceituada no mundo é a Sanil, que é do Brasil, que produzem essas películas OPV, né, esses painéis OPV. E eu fiz um vídeo
só sobre esses módulos fotovoltaicos, uma matéria só sobre isso, tá lá no nosso blog, academiadosol.com.br/blog, procura lá que você vai achar uma matéria só sobre os painéis fotovoltaicos, tá? Tá bem completo e eu sugiro que você olhe para ter mais conhecimento. Então vamos lá para o inversor fotovoltaico, que seria, ele transforma a corrente contínua que vem das placas e passa para a corrente alternada, que é essa corrente que a gente usa na rede da concessionária ou na tomada da sua casa, tá? Então ela faz essa transformação da energia. E é o equipamento, é o cérebro da casa, tá? Que eu falo. E ele também possui diferentes potências. Então a gente tem potências de mais variada tipo, tá? E que cabem uma quantidade X de placas, tá? Então cada sistema vai ter um inversor específico, tá? E você também pode usar mais de um inversor num único sistema. A gente vai entrar isso aqui um pouco mais a fundo depois. E também tem alguns tipos. Nós temos os inversores convencionais, tá? Temos os inversores, os microinversores, que são inversores que eu recomendo até 10 placas. Eu também fiz um vídeo sobre isso, só procurar aqui no canal que você vai achar sobre isso e uma matéria no blog, tá? E tem os inversores híbridos, que são que conseguem ter uma bateria conectada a ele e também abastecer a rede da concessionária, tá? Não são todos hoje que tem essa tecnologia híbrida, ela está em desenvolvimento e também hoje eu não recomendo você começar por ele. Por quê? O preço da bateria é muito caro, então não compensa você ter a bateria hoje, tá? Quando você tem um consumo aí a partir de 150 kWh de consumo por mês, tá? Não recomendo ter bateria embutida. Vamos lá então. Temos também as estruturas fotovoltaicas, que são estruturas que fazem a fixação da placa fotovoltaica no telhado ou no solo, tá? Então aqui a gente tem um exemplo de telhado de romano, telhado romano, aquele telhado de cerâmica, tá? E é composto basicamente por 3 principais equipamentos nas estruturas, que é o número 3 que vocês estão vendo aí, é o gancho, 2 é o perfil, que é onde a gente vai assentar a placa em cima, e também temos o terminal fotovoltaico que vai fazer, que vai prender a placa no perfil, tá? E cada tipo de telhado a gente vai ter um tipo de estrutura de fixação. Então para fibrocimento a gente vai ter uma, para romana a gente vai ter outra, para metálica a gente vai ter outra e para laje plana vai ter outra. E também tem os tipos de estruturas de solo, que eu acabei não comentando com vocês aqui, mas são de carport, tá? Que é aqueles estacionamentos solares, e as estruturas de solo, que podem ser divididas em fixas, ou seja, elas não vão se mover, e as trackers, que são o quê? Que fazem o acompanhamento do sol, tá? Então, elas são um pouco mais caras, um pouco mais complexas, que são usadas normalmente nas fazendas solares, tá? Então, a gente vê empresas aqui hoje no Brasil que estão desenvolvendo essa tecnologia, empresas muito grandes, muito boas, que já estão conseguindo fazer esse sistema de trackers muito bacana, tá? Vou passar para o próximo slide aqui, que são os cabos e conectores. Então, a gente não tem muita diferença dos cabos de energia para o cabo do fotovoltaico, tá? Então, temos aqui o cabo fotovoltaico, a única diferença que ele tem é que ele tem mais uma proteção extra para proteger do sol contra a irradiação UV, tá? Então, ele acaba que, como ele fica em cima do telhado, algumas partes expostas, ele precisa ter essa proteção UV para garantir uma maior vida útil do sistema, tá? Porque, como a gente sabe, as placas têm garantia de 25 anos. Então a gente precisa ter materiais que duram mais do que 25 anos, tá bom? E é por isso que a gente tem o cabo fotovoltaico especial. O cabo fotovoltaico ele tem uma espessura de 6 milímetros, tá bom? Mas não tem nenhuma diferença nele sem ser essa irradiação UV. E também temos os conectores, que chamam conectores MC4, tá? Que são o que fazem a conexão das placas e dos inversores, tá? Então são conectores especiais que a gente tem para fotovoltaico e se denominam MC4, tá? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês deixem aqui embaixo as suas dúvidas para a gente estar respondendo e conseguindo auxiliar você também a aprender sobre energia solar, entrar no setor e tudo mais.
eu quero falar alguns recados que é o seguinte. Lá no nosso blog a gente tem muito material bacana para vocês, tá? Então, apesar de eu estar fazendo vídeo aqui para vocês, tem muito material na internet bom para você ler. Então, no nosso blog tem bastante coisa. Assina a página aqui embaixo que você vai receber conteúdos extras, tá? Para você estar aprendendo mais. E na próxima aula a gente vai estar falando sobre como funciona a energia solar. E quem vai dar essa aula vai ser o Gabriel. Por que o Gabriel? Porque ele é um engenheiro eletricista e sabe muito mais do que eu. Então, não só eu quero que você aprenda o melhor conteúdo, eu quero que você aprenda o melhor conteúdo com o melhor professor da área. Então, a aula que vem vai ser com o Gabriel. Eu espero que você venha também quarta-feira aqui às 3 horas da tarde para ver a gente. Vai ter um chat aqui do lado que você vai estar podendo conversar, tá? Então, fique ligado e eu espero que você goste, tá? Compartilhe com seus amigos. E pessoal, é isso. Um abraço e tchau, tchau.